E hoje nós vamos conversar com o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. Secretário, bom dia, é um prazer tê-lo. Em um momento difícil que vive o nosso país, Mato Grosso do Sul vai fechar o ano com o objetivo alcançado. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Tribuna Livre. Sem dúvida que o ano foi muito difícil. O Brasil atravessa talvez uma das suas maiores crises, não é diferente no Estado. Imaginar 3% de queda no PIB brasileiro é uma coisa impressionante, né, para o que a gente está vivendo, para a desaceleração, para o desemprego, para todo esse cenário que se formou desde o início de 2015, fruto, sem dúvida nenhuma, de um acúmulo e uma sucessão de ações no plano federal e que chegaram a esse ambiente econômico e que reflete, né, sem dúvida nenhuma, em todos os estados, sem contar também esse, eu chamo de descasamento da sociedade com a classe política. Há, sem dúvida nenhuma, uma situação onde a sociedade está saturada de ver tanta coisa e não conseguir encontrar esperança, vamos chamar assim, na transformação desse cenário. O Estado do Mato Grosso do Sul, ele fez o dever de casa, as duras penas, com muita dificuldade, sempre no fio da navalha, eu chamo, porque você tem que tomar medidas duras e desde o início, olhando esse ambiente um pouco, o governador já na transição determinou que a gente enxugasse um pouco o Estado como um todo, porque a grande verdade é que o Estado ele não cabe no seu orçamento. Essa é uma realidade dos Estados brasileiros e da nação. O Estado ele foi, ao longo do tempo, criando uma dimensão e um tamanho que hoje ele é maior do que o orçamento. E como é que você equaciona isso? Você tem que reposicionar toda essa estrutura dentro do seu orçamento, porque também ninguém aguenta mais avançar em aumentos e aumentos de tributos. É uma situação que nós temos que rever no país como um todo e dar foco e prioridade. E é aquela história, né? A sociedade ela acompanhou ao longo de anos e anos de evolução dos nossos governos de uma maneira geral, e eu acho que aqui no Estado a gente conseguiu equilibrar com medidas duras, difíceis, e nós temos que atacar medidas estruturantes. Não podemos passar ano a ano discutindo receita, despesa e fechar conta. Nós temos que realmente pensar numa política de Estado, não só num governo, mas pensar no longo prazo. E aí nós temos que, sem dúvida, atacar essas medidas estruturantes, que é o que nós estamos trabalhando aí já há alguns meses para ter como objetivo conseguir alcançá-las. O secretário, quer dizer que 2015 foi um ano extremamente difícil. E 2016, como será? Já tem uma previsão de como vai ser 2016? Pode melhorar 2016? Sérgio, o ambiente, eu costumo dizer que a gente está num ciclo vicioso, né? O ambiente político não gera expectativa positiva para investimento, para o desenvolvimento econômico, e ao mesmo tempo a queda do desenvolvimento econômico pressiona ainda mais esse ambiente negativo. Eu acredito muito que a solução política ela é fundamental para gerar um pouco mais de estabilidade e sinalizar com melhorias. Hoje o cenário não é de melhora. Hoje, ainda ontem, nós tivemos uma revisão por parte do Ministério do Planejamento da queda do PIB brasileiro em 2016, que passou de menos 1% para menos 1,9%. Então veja, né, nós estamos avançando para um segundo ano de recessão com valores expressivos. Isso é muito sério, porque depois de 3% de queda no PIB, você avançar para menos 2% novamente no segundo ano, não é nada animador. Mas eu acredito que se nós e o Brasil conseguir mudar um pouquinho esse cenário político do que está em Brasília, é possível que traga esperança, traga expectativa positiva para a sociedade, no sentido de destravar, né, os investimentos, as ações, para que a gente possa conseguir retomar o crescimento de certa forma. Mas o cenário de 2016 não é bom. Não é bom, fruto de tudo que a gente está percebendo, vendo em relação aos números. Com relação, secretário, ao 13º, o governo já tem uma previsão, vai realmente pagar esse enorme aumento do 13º, vai escalonar o 13º. Como é que está esse problema do 13º?
Olha, Sérgio, o governo está fazendo todo o esforço possível para pagar o 13º agora em dezembro. É importante para o Estado, porque isso ativa o comércio, as famílias e o funcionalismo dependem para conseguir saldar suas contas, fazer as compras de Natal, ir atuar, né, na economia, uma massa de recurso importante para o Estado, e nós estamos trabalhando sim para pagar integral o 13º agora em dezembro. O 13º dos inativos, ele já foi pago, né, agora no final de novembro, e nós estamos fazendo todo o esforço possível para, em dezembro, pagar integral o 13º do funcionalismo público. Bem, nós estamos conversando com o secretário de Governo de Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. Secretário, claro que a área de saúde é do Dr. Nelson Tavares, mas nós estamos muito preocupados, e eu acho que a população toda do Estado, com relação às dificuldades que estão passando, principalmente o Hospital Nosso Lar e a Santa Casa. O governo do Estado também tem essa preocupação, e o que está tentando se fazer para melhorar a situação do Hospital Nosso Lar e da Santa Casa, para que continue aí atendendo a população? É importante ressaltar, o secretário Nelson Tavares tem feito uma gestão permanente, não só em Campo Grande, mas em todos os municípios, no estado inteiro, e tem buscado empreender uma fórmula na saúde, vamos dizer assim, que seja estruturante. A saúde no estado é a maior demanda da população do sul mato-grossense, não à toa a Caravana da Saúde é um projeto que se iniciou com o objetivo de tirar todo esse passivo construído, e os números falam por si, né, das dezenas de milhares de intervenções feitas para diminuir esse passivo. E agora, além de continuar a caravana, que já deixou uma série de estrutura nos municípios, nos polos regionais onde ela atuou, o objetivo do secretário e da Secretaria de Saúde é estruturar a saúde no Estado como um todo. Especificamente em relação ao Nosso Lar e à Santa Casa, eu tenho certeza que o secretário Nelson ele tem mantido conversações permanentes. Tem que lembrar que Campo Grande tem gestão plena de saúde, o município em si, mas o Estado ele é sempre preocupado e atento a essas questões, porque sabe que a demanda é da população do Estado de Mato Grosso do Sul. E o secretário Nelson, sem dúvida nenhuma, está atento, acompanhando esse movimento, e tem mantido conversações com as direções dessas instituições. Bem, com relação, os municípios eles dependem muito, né, da verba do governo estadual e também do governo federal. Como é que está o trabalho hoje, Estado e municípios? Olha, o que o governador sempre disse é que não quer de maneira alguma interferir, porque, como ele fala, né, matemática é uma ciência exata. Sim. E o índice ele é formado a partir de uma série de critérios para o repasse do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, e o que o Estado transfere aos municípios, fruto de uma fórmula matemática que envolve população, desenvolvimento, etc. E isso é respeitado de maneira muito clara, muito transparente. É lógico que quando você tem uma queda da atividade econômica e queda de arrecadação, sem dúvida nenhuma há também a queda desses repasses, que é fruto direto da arrecadação do Estado e, consequentemente, da União também. Os municípios sentem isso, como o Estado também sente os repasses que são feitos da União para o Estado. Então o Brasil ele realmente vive um momento difícil do ponto de vista econômico, e os prefeitos são duramente atingidos, eu não tenho dúvida disso. Temos conversado com vários prefeitos, com a Somasul, repassando essas informações, e nós vamos ter que ser criativos nesse momento, reduzir, enxugar, fazer o dever de casa, para que a gente consiga atravessar esse momento ruim da economia brasileira. E com relação à economia, 2016 está aí, eleições para os prefeitos, o senhor acha que vai atingir muito? Ou seja, às vezes tem cidades que tem 4, 5, 6 candidatos, o senhor acha que vai diminuir o número de candidatos? Porque é aquilo que falou, vai precisar muito de criatividade, não é? Porque dinheiro está faltando mesmo. Dinheiro não vai ter, isso com certeza, né? Eu acho que isso é bom também, né? Eu acho que as eleições, de maneira geral, elas precisam ter uma outra dimensão, uma outra maneira de ser encarada, no debate franco, no debate aberto. A população, ela cada vez mais está conhecendo os seus candidatos, ela tem que procurar entender a história de cada candidato, não só a figura que aparece no momento da eleição, né, o que a grande maioria da população vê. E essas eleições, elas sem dúvida serão diferentes, né? Elas terão muito menos recurso,
a própria lei eleitoral chama uma mudança de menos tempo de exposição da campanha. Então, eu acredito que, pela dificuldade, por todas essas mudanças, nós vamos ter uma eleição que eu chamo de menos vulto em relação às ações dos candidatos e a sua aparição. Mas eleição é eleição. Quando você tem grupos distintos buscando ocupar aquele espaço, abre-se o debate e que sempre tem que ter franco, aberto e de propostas principalmente. Eu acho que é isso que a gente está precisando bastante. O secretário, com relação à renegociação da dívida de Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja estaria tentando transferir a dívida da União para um banco internacional. Então, como é que anda essa renegociação? Você acha que é possível isso? Eu acho que é possível, Sérgio. A gente já tem esse processo bem evoluído, né? Ele é um processo longo, demorado, que começou já no início do mandato. Nós já levamos a proposta para o governo federal, para a Secretaria do Tesouro Nacional, e de maneira muito rápida e o mais breve possível, é que a dívida do Estado de Mato Grosso do Sul é de algo em torno de 8 bilhões de reais. E a gente paga todo ano em torno de 1 bilhão e 100, não só de parcela desse principal, mas de juros. Os juros da dívida é muito alto no Estado, e isso consome toda a capacidade de investimento do Estado. Você imagina do orçamento de 13 bi e 57, que foi esse ano de 2015, pagar 1 bilhão e 100 de dívida. Ele é muito pesado para o Estado. Essa é uma das ações estruturantes. O que nós estamos buscando fazer numa operação que todos ganham, na verdade? É captar um recurso em dólar de bancos que tem taxa de juros baixas, exemplo do Banco Mundial garantindo essa operação. Esse recurso serviria para pagar boa parte dessa dívida com o Tesouro Nacional, e aí você abre uma condição de juro muito mais baixa e um prazo mais adequado, e ao invés de pagar esse 1 bilhão e 100 por ano, nós pagaríamos algo em torno de 500 a 600 milhões de reais por ano, nesse primeiro momento, o que abriria um espaço para investimento. Essa operação ela só é concretizada junto ao Banco Mundial se nós garantirmos que essa diferença vai ser aplicada em investimento. Não é para aumentar custeio a máquina, isso é importante dizer, porque a reestruturação de dívida ela é com o objetivo de avançar em investimento. Aí temos que apresentar um plano de estruturação de investimento em estradas, em logística, em transporte, que o Banco Mundial tem interesse, sem dúvida nenhuma, em promover o financiamento, mas ele não desembolsaria recurso, ele captaria no mercado e garantiria essa operação para que a taxa de juros vá a algo em torno de 3% ao ano. E hoje nós pagamos quase 20% ao ano de boa parte dessa dívida. Então, essa é uma operação ela que não é simples, ela é complexa, mas ela já foi apresentada em Brasília para o grupo técnico da Secretaria de Tesouro Nacional, para o Ministério do Planejamento. Está em evolução essa discussão. Me parece uma saída extremamente importante para o Estado para os próximos anos. Bem, secretário Eduardo Ribeiro, com relação a essa, desculpe o termo, essa novela Aquário do Pantanal, que situação é essa? Não é? O governo do Estado aí precisou parar por completo o Aquário do Pantanal. O que é que a população de Mato Grosso do Sul pode esperar com relação a isso? Será que neste ano de 2015 ainda retoma a construção do aquário, ou o término dele? Essa é uma decisão que, ao ter o envolvimento da Justiça, e de empresas envolvidas, nós temos que aguardar essa decisão judicial. O aquário ele está com um percentual alto já concluído. O governo do Estado não tem interesse de não completar a obra, vai avançar na construção do aquário. Agora nós temos que aguardar todo esse embrulho jurídico que se formou pela maneira como isso foi conduzido. Nós não temos ingerência sobre a decisão judicial, sobre as empresas contratadas, sobre as subrogações que foram feitas nesse processo todo, e o governo vai retomar. Apesar de todo o custo, todo o envolvimento, de não ter sido a prioridade do governo que aí está, nós não seríamos irresponsáveis de maneira alguma de deixar uma obra onde já foi gasto o montante que foi gasto, algo em torno de 200 milhões de reais, abandonada ou parada.
Nós temos sim que completar a obra. Agora, nós não podemos atropelar a justiça. Nós temos que esperar essas definições e cobrar responsabilidade daqueles que tiveram ações efetivas determinadas em contrato junto ao aquário. Tenho certeza que o secretário Miglioli da infraestrutura, o secretário Jaime, que cuida da operação do contrato também, de operação do aquário, eles estão junto a uma comissão formada, determinada no início do ano pelo governador, para que a gente possa desatar esses nós e ter a retomada dessa obra. São 7h49 em Campo Grande. Nós estamos falando com o secretário de Estado de Governo, Eduardo Riedel. E o Executivo e Legislativo, Assembleia e Governo do Estado, como é que foi esse ano para esses dois poderes em termos de relacionamento? Eu entendo como muito positivo. A Casa Civil do Executivo Estadual tem trabalhado muito próximo à Assembleia Legislativa. O secretário Sérgio de Paulo, junto com a sua equipe, está sempre presente na Assembleia, os deputados conversando. E é para isso que serve a Assembleia Legislativa, no sentido de ouvir as demandas da população, discutir com o Executivo as suas prioridades. Mas os deputados, eles têm ouvido bastante o Executivo, como nós também temos ouvido a Assembleia, no sentido de buscar os melhores projetos para o Estado. Eu acho que isso é fundamental, né? Os poderes, eles se complementam, eles têm divergências e é natural que assim o seja, mas existe hoje um ambiente bom de relacionamento entre executivo e legislativo, pensando no estado do Mato Grosso do Sul. Eu acho que isso é extremamente importante para que as leis que lá sejam aprovadas, para que as iniciativas dos parlamentares, elas se traduzam em desenvolvimento para o Estado com muita responsabilidade. Eu acho que esse é um termo que a gente tem que usar cada vez mais para não criar problemas para o futuro. A gente não pode pensar só no curto prazo. Nós, ao fazermos uma determinada legislação, ou o executivo, ou empreender uma ação, tem que pensar na consequência do que fica, né? Para a gente não criar, como eu falo, esqueleto no armário. Não adianta a gente ficar inventando coisa que amanhã ou depois vai gerar um passivo lá na frente para a própria sociedade, não é para o governo A, B, C ou para a Assembleia. Quem paga essa conta será a sociedade. E esse relacionamento está muito estreito por uma atuação tanto da Assembleia quanto do Executivo, discutindo essas propostas, essas questões, pensando no Mato Grosso do Sul. Bem, nós sabemos do seu compromisso às 8 horas, então, para encerrarmos, o doutor Lívio nos mandou aqui uma nota e colocou o seu nome à disposição aí para 2016. Se não tem a pretensão, mas é importante ter o nome aí, dentre outros aí, da vice-governadora, lembrado pelo municipal aí, pelo PSDB municipal, não é, secretário? Agradeço a lembrança do Lívio, né? É um amigo querido, participa do partido, assim como eu participo também, já sou filiado há mais de 12 anos no PSDB, e a gente sempre procurou ajudar o desenvolvimento do Estado, né? Como ele colocou muito bem, essa é uma decisão que cabe ao partido, que cabe ao diretório, que vai atuar e trabalhar no sentido de buscar a melhor opção. Eu estou muito focado em contribuir com o governo para que a gente gere resposta e ações efetivas. A discussão política é natural que ela comece já, com todas as eleições municipais que vão rodar no ano de 2016, e o nosso objetivo é contribuir com esse grupo que está com boas intenções e muito trabalho para gerar resultado para o Estado. Bem, conversamos com o secretário de Governo de Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. Nosso muito obrigado pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Eu que agradeço, é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir um pouquinho os assuntos do Estado. Muito obrigado.